Dorcésio diz que Botafogo terá reforços para o Mundial que mudarão o time da água para o vinho. David Ricardo e Danilo Barbosa devem ser titulares contra o Bahia. Veja a provável escalação. Botafogo pode ter até 8 desfalques contra o Bahia. Veja quais são esses jogadores. Isso e muito mais já, mas antes vamos reagir aqui ao Troca de Passes, ao Band Esporte Clube, Papo de Craque, etc. E no final a gente conversa sobre notícias. Voltamos com o Troca de Passes. Agora o assunto é Bahia e Botafogo que se enfrentam amanhã. Jogo com transmissão do Sport TV. Vamos com as informações então do Bahia. Renan Pinheiro traz pra gente. Olá para você que está ligado no Sport TV em todo o Brasil. Será o reencontro do técnico Renato Paiva com o Bahia, clube no qual ele já trabalhou. Inclusive em 2023... deixou o tricolor de maneira conturbada, muito criticado pela torcida. E para esse jogo contra o Botafogo, o Bahia só teve um dia de treinamento. Certamente o treino leve para evitar aí desgastes em relação à sequência de jogos que o time tem nessa temporada 2025. Há uma atenção especial em relação ao lateral direito Gilberto, jogador que reclama de um incômodo muscular e é dúvida para essa partida. Se o Bahia vencer o Botafogo, vai chegar à 5ª vitória consecutiva, que seria aí a melhor sequência do time na temporada 2025. Bahia e Botafogo se enfrentam na Arena Fonte Nova. O apoio do torcedor, com certeza, na Arena. Renan Pinheiro, direto de Salvador, do Sport TV. Valeu, Renan. Obrigada pelas informações. O Bahia que está aí 7º colocado na tabela. É um time que está fazendo acho que está fazendo nessa temporada um jogo até mais envolvente. Acho que o Ceni está conseguindo tirar ainda mais desse elenco. Mas precisa manter uma certa regularidade. Faltou isso no ano passado também, né, Mansur? No ano passado eu acho que pesou também. Ele tinha uma dificuldade de manter estilo de jogo quando ele precisava trocar jogadores. Tanto que ele dizia que ele precisava de mais meias, por exemplo, para tentar replicar o que era o modelo da formação titular. E por vezes, a oferta no banco não era a mesma que é nessa temporada. Essa temporada melhorou. O Rogério trabalha com mais recursos do que trabalhava no ano passado. Agora, é um time que, assim, é agradável de ver, como quase todos os trabalhos do Rogério, moldado muito em função de como ele é um treinador muito inquieto, quase sempre voltado para como eu posso fazer a equipe ofensivamente ser melhor. Criar mais oportunidades de gol, gerar mais chances. E esse Bahia consegue muitas vezes isso. É um time agradável de ver num jogo que é um jogo de bastante contraste amanhã, né? Acho que o Bahia teve a semana de Copa do Brasil, descansou alguns jogadores. O Botafogo também o fez, mas mesmo tendo feito isso, vai chegar com uma quantidade de problemas enorme para o jogo. O Bahia está acontecendo aquilo que ele se montou boa parte do elenco ano passado, né? Se for ver. Naquela transição. E esse ano ele está conseguindo produzir mais. Eles acho que estão com uma afinidade maior. A evolução do trabalho também vem isso. Você vê, né, que o Rogério, o pessoal questionou um monte, né, no final da temporada, e veio o chefão do Grupo City lá e falou, cara, o trabalho dele é muito bom. No final da temporada de 23, né? É parecido com o trabalho do Pepe, nós estamos felizes com ele. E ele veio, a resposta tá vindo, porque aumentou a qualidade do elenco. E o jogo está fluindo mais mesmo. E esse ano ele consegue ter, por característica dos jogadores que ele tem à disposição, o ano passado o time era muito um time de jogadores que gostavam de receber a bola no pé. O time precisava aproximar, costurar para tentar, e às vezes era muito volume que não correspondia à capacidade de agredir. Esse ano não é dizer que não houve jogos em que o Bahia teve mais posse do que chances claras ou agressividade. Mas ele consegue já ter na formação base titular dele um meio-campo que ele consegue juntar jogadores de qualidade no meio, mas com muito mais características de agressividade no ataque. Em alguns jogos com o Pulga e com o Ademir, pelos lados. Em outros jogos ele usa só um dos pontas e faz o Arias, quando joga o Arias, esse jogo não tem o Arias, abrir campo pelo lado direito, ele vai alternando os jogadores que abrem campo, mas ele tem mais oferta de jogadores, tem o Lúcio Rodrigues mais adaptado para ocupar a área. Então o Bahia consegue combinar um pouco mais posse, capacidade de toque, de se associar para jogar,
com agressividade nos últimos metros de campo. Pelo lado do Botafogo, o dia foi divertido. Kiko Menezes vai contar pra gente. O troféu da Copa do Mundo de Clubes chegou ao Brasil e o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida para dar início ao Tour da Taça pelo país. Ela foi exibida na comunidade de Tavares Bastos, na zona sul do Rio, com a presença de jogadores do Botafogo. Marlon Freitas, Gregory, Alex Telles e Igor Jesus conheceram o troféu. Representa muito. Primeiro, poder trazer a taça para uma comunidade, né? Eu acho que isso engrandece ainda mais, né? Ainda mais eu que sei o que é isso. Né? Ver a alegria dessas crianças, assim, é muito importante. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. O Botafogo está de parabéns, trazer essa taça para a comunidade, mostrar para as crianças, né, que dá para sonhar e que dá para realizar também. Amanhã, a taça será apresentada aos torcedores alvinegros na sede de General Severiano a partir do meio-dia. No domingo, a custódia do troféu passa para o Flamengo e, na sequência, para o Fluminense. No Rio, ela ficará até o dia 8 de maio. Após essa data, o destino do troféu será São Paulo, onde o Palmeiras ficará responsável pela exibição. Os jogadores do Botafogo conheceram hoje a taça da Copa do Mundo de Clubes, mas amanhã a atenção já está voltada para outra competição. Tem jogo pelo Brasileirão, na Fonte Nova, contra o Bahia, time que já foi treinado pelo Renato Paiva. Valeu, Kiko. Obrigada pelas informações. Que ideia legal do Botafogo. Exato, isso Espetacular. tem que destacar, né? Espetacular. No lugar de você fazer evento fechado para sócio ou dentro da sua sede, você levar uma comunidade. É uma iniciativa espetacular do Botafogo, que merece todos os aplausos. Eu tenho certeza que isso vai dar um gás já automaticamente para o Botafogo, assim, sabe? Tem coisas que às vezes estimulam a gente. Essa proximidade com a torcida? Cara, não é. É uma situação diferente, Claro, assim, especial, cara. Num lugar que para você sair dali, para conquistar algo, não é fácil. Não somente para o atleta, eu falo na vida em geral. E é um negócio que é muito grande para ir lá para essas crianças. Onde você cresce, às vezes, com a sensação de invisibilidade. Isso. E, de repente, você tem uma visita dessa. Isso pode ter convertido crianças em alvinegros. É impressionante. Com certeza, uma experiência que vai marcar até elas. para poder, de repente, querer seguir algo. Cara, é uma comunidade que foi vista. É muito duro você viver no anonimato, assim. O gesto é muito legal, muito bonito mesmo. O troféu também é lindíssimo, né? Lindo. Gostei. O troféu vai ficar 2 dias com cada um dos clubes participantes da Copa do Mundo. Boa. Falando do campo agora, o Botafogo passou por um momento de bastante cobrança em cima do treinador, mas vem de 2 vitórias importantes, né? Uma vitória no Clássico. Mas todas as notícias ruins vieram depois disso, né? As lesões. Porque, assim, o Botafogo consegue dar sinais de que o Renato Paiva pode ter encontrado aqui um modelo, uma forma de jogar, e, de repente, ele vai ser obrigado a mexer radicalmente nisso, né? Num dia só, ele ficou sabendo de 3 lesões, de jogadores de muito peso, né? Porque ele já estava sem o Bastos há um tempo. Aí o Barbosa, que é o outro nome da zaga, que é um dos pilares ali, está fora. Savarino, fora. Matheus Martins, que aparentemente era um desconforto, hoje o Botafogo também já se referiu ao caso dele como uma lesão. Enfim, é muito duro, né? Já não tem o Gregory nesse jogo, está suspenso. Então o Renato Paiva vai precisar encontrar muitas soluções logo depois de aparentemente ter dado sinais de que o Botafogo podia voltar a viver um período de subida de rendimento. Vê como é delicada essa questão do controle de toda a carga normal, que mesmo estando controlada, o risco de lesão ele é iminente, né? Porque tem uma sequência e tem tudo. Mas você não consegue realmente poupar. Essa questão de você perder jogadores importantes, poxa vida, é duro. Porque esse é um tipo de jogo que as duas equipes eles fornecem jogos bons, né? Corridos, abertos, assim. Então, mas tem que controlar bem essa questão desses atletas. E o Botafogo já está sem o Santi Rodrigues também. Então, um período fora, está se aproximando da volta. Muito possivelmente vai ser obrigado a ter 4 homens na frente, o Renato Paiva já vinha usando. Mas, quando você tem, por exemplo, o Savarino ou o próprio Santi Rodrigues, você vai ter um jogador com um pouco mais de característica de ajudar a articular, de armação, de último passe. Agora, possivelmente, o Botafogo vai ter que entrar com 4 atacantes muito verticais. A gente tem um campinho do provável Botafogo. Vamos colocar aí na tela para você, só atualizando que Barbosa, Savarino e Matheus Martins, o Botafogo não deu prazo para retorno desses jogadores, tá? E tem o Patrick de Paula como opção. Se ele não quiser entrar com os 4 atacantes, ele tem o Patrick de Paula para jogar como mais um meia. Vamos ver a escalação. John, a provável escalação do Botafogo. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Davi Ricardo na zaga, Cuiabá na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas e Danilo Barbosa. E aí Jefinho ou Patrick de Paula, Arthur na ponta direita e o ataque formado por Mastriani e Igor Jesus.
Eu não duvido também, de repente, ele colocar um Jefinho, Patrick, às vezes por dentro, e tirar o Mastriani para jogar só com um atacante. É uma possibilidade, né? Para ter mais criação. Jogar lá contra o Bahia, um time de posse de bola. Pode ser. Possível, né? O Botafogo tem sofrido com a criação, né? Isso. O Danilo Barbosa, de repente, com essa chance de voltar a jogar, também está muito tempo, né, sem jogar ainda. Se ele imaginar um jogo de muita posse do Bahia, em que ele vai sair mais em transição, talvez esses dois homens de frente ajudem menos do que você ter o meio-campo um pouco mais reforçado, dois jogadores mais velozes. Um desses homens, provavelmente, se ele for escolher um, muito provavelmente é o Igor Jesus, que tem a capacidade de reter a bola, de ajudar a acionar esses jogadores em velocidade. Talvez pode ser isso. Vamos para o campinho do Bahia, passando rapidinho também para a gente trazer para você aí o provável Bahia do Rogério Ceni. Marcos Felipe no gol. A gente vai ter aí Gabriel Xavier, o Gilberto na lateral direita, David Duarte e Ramos Mingo na zaga, Luciano Juba na lateral esquerda. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E no ataque, Ademir ou Cauli, Eric Pulga e William José. Eu chutaria que, se jogar Gabriel Xavier, joga o Ademir. Por quê? Porque o Gabriel Xavier fica como terceiro, Luciano Juba se junta ao Caio Alexandre, Ademir e Eric Pulga abrem campo. E o Juba tem feito muito isso, né? Se entrar o Gilberto, pode ser o Cauli, mas pode ser o Ademir também. Que aí pode ter o Gilberto abrindo o campo pela direita, caso jogue o Cauli, que vem ser mais um meia por dentro, ou ele pode fazer o Gilberto, que já fez a função de se juntar aos volantes, papel que o Juba também faz pelo lado esquerdo por vezes. Ele pode ter o Gilberto como mais um meia e manter o Ademir e o Pulga abrindo o campo, um pela direita e outro pela esquerda. Uma das novidades desse Bahia de versão 2025 é o Luciano Juba atacando muito mais, aparecendo muito mais no ataque. Com outras funções, né? Por vezes como se juntando ao volante para participar da armação, mas com liberdade de, por vezes, se projetar pelo lado esquerdo como um elemento surpresa na fase final já de construção do Bahia. Ele fazendo essa ultrapassagem. Uma estratégia que tem dado bastante certo aí por parte do Bahia. Vamos falar de outro jogo. Ainda no sábado, o Botafogo vai até Salvador encarar o Bahia em um jogo em que o técnico Renato Paiva pode ter desfalques importantes. Isso porque o venezuelano Jefferson Savarino sentiu a posterior da coxa pouco depois de ter entrado no duelo diante do Capital na última quarta-feira. Ele precisou ser substituído. Além dele, o zagueiro Alexander Barbosa teve um problema no tornozelo e precisou ser sacado da partida. Matheus Martins segue como dúvida. O duelo diante dos baianos marca também o reencontro de Renato Paiva com o seu ex-clube, o Bahia, o primeiro time brasileiro comandado pelo técnico português. O mesmo carinho que eu tenho pelo Bahia. O Bahia é parte da minha história. O Bahia abriu umas portas para trabalhar no Brasil, é parte da minha história. Muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida. Muito orgulho. Adorei Salvador, é uma cidade fantástica. A história podia ser diferente, mas foi a história que foi e a palavra que eu tenho muito respeito é a história, exatamente. E, portanto, Bahia é parte da minha história. Se eu pudesse, nunca jogaria contra a minha história. Nunca. Mas como não é possível, hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho e obviamente vou entrar na Fonte Nova com imensa vontade que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo. Ponto final, parágrafo. Vamos falar do Fogudo? Vamos. Cadê o Fogudo? O atual campeão brasileiro. E da Libertadores da América? Também. Cadê? Rodrigo Botafogo, Brandão e o Fogão, hein? Que joga amanhã contra o Bahia. A gente tá junto nessa, hein, Brandola? Pois é, Breno, e aconteceu justamente o que prevíamos. A assessoria do Botafogo anunciou no início da tarde as lesões de Alexander Barbosa, Savarino e Matheus Martins. Os três já estão fora das partidas diante do Bahia, amanhã pelo Campeonato Brasileiro e contra o Carabobo, terça-feira, pela Libertadores. O Savarino sofreu uma lesão na coxa direita, o Matheus Martins na coxa esquerda e o Alexander Barbosa sofreu a lesão no pé esquerdo. Os três já estão em tratamento intensivo, mas a nota não diz o prazo para retorno aos treinos desses jogadores. 3 desfalques importantíssimos para o time, 3 titulares absolutos que certamente vão
vão fazer muita falta ao time. Se juntam a eles o Gregory, que não vai poder participar do jogo contra o Bahia amanhã, pois está suspenso. Mas, menos mal que contra o Carabobo, o Pitbull Alvinegro está de volta. Ele vai viajar com a delegação lá para a Bahia e de lá viajam direto para a Venezuela, onde na terça-feira vão enfrentar o Carabobo. No último treino realizado no CT Lunier, o técnico Renato Paiva simulou a equipe. A gente não tem informações, mas a tendência é que o John comece no gol, Vitinho na direita, Jair e David Ricardo formem a dupla de zaga e o Alex Telles seja o lateral esquerdo. No meio-campo, temos a única dúvida, que é entre Danilo Barbosa e Alan. Um deles vai formar o meio-campo ao lado do Marlon Freitas, do Patrick de Paula e do Jefinho, com o Mastriani e o Igor Jesus sendo os centroavantes. A tendência é que o Renato Paiva mantenha o esquema 4-4-2, com o Mastriani centralizado e o Igor Jesus saindo um pouco mais para buscar o jogo. Foi assim que ele escalou o time contra o Fluminense pelo Brasileiro e contra o Capital pela Copa do Brasil, e o time conseguiu 2 vitórias, 2-0 e 4-0. Agora, mudando de assunto, Breno, a comunidade Tavares Bastos, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, recebeu um evento muito especial hoje no comecinho da tarde. A nossa reportagem esteve presente e acompanhou o Tour da Taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo foi o primeiro clube do Brasil a receber o troféu e preparou uma ação especial que contou com a participação da criançada da comunidade, que recebeu brindes do clube e também o carinho de jogadores do Botafogo. Estiveram presentes Marlon Freitas, Gregory, Alex Telles e Igor Jesus. Foi um evento muito bacana e que aconteceu num local pouco comum, digamos assim, na quadra de esportes da comunidade Tavares Bastos. E lá a gente ouviu alguns jogadores, entre eles o Alex Telles, que já trouxemos na primeira entrada, e agora vamos ouvir o Gregory, que fala da satisfação de estar participando desse campeonato super grandioso e compartilhando sonhos com os pequenos da comunidade, que os recepcionou muito bem. A gente adquiriu isso, né? Sendo campeões dos campeonatos. A gente adquiriu essa posição de poder disputar o Mundial. Então agora é a gente se preparar da melhor forma pra gente fazer um bom Mundial aí. É um sonho compartilhado, né? O mesmo sonho deles é o nosso. A gente tá tendo o primeiro contato aqui com a taça, já tá chegando perto do Mundial. E o nosso desejo é voltar com ela pra cá comemorando o título. Tá aí a palavra do Pitbull Alvinegro, com um sonho bastante ousado. Voltar com a taça para casa, para o Brasil, não é uma das tarefas mais fáceis, nem para o Botafogo, nem para os outros 3 clubes brasileiros que vão disputar. Agora, que seria maravilhoso, claro, isso seria sem dúvidas. E vou te falar uma parada, hein, Breno? A taça é linda demais, cara. Pô, ela é maneiríssima, né, cara? Eu quero ainda vê-la pessoalmente. É muito linda, né, cara? Maravilhosa. Todo mundo quer pegar, né, Breno? Só o campeão vai poder, né? Tomara que ela 32 venha atrás. em definitivo pro Rio de Janeiro. Será? Temos Ela vai 3 passar o chances. SDS aí, não vai? 3 chances. 3 de 32. Mas é temos contra, 3 hein? chances. Mas rapidinho, agora a gente tem 2 minutos pra falar sobre Alexander Barbosa, brincou demais. Savarino e Matheus Isso, Martins. Matheus Martins. Meu Deus do céu, O cara. Brandão até antecipou. O Brandão trouxe ontem, tá? Brandão antecipou aqui na Transamérica. Conforme Ontem e antecipado. hoje. Hoje ele falou, de tarde a gente crava, mas eles estão... Ele só não usou o coloquial, eles estão F. Ô, Breno, fica tranquilo, mas eles estão... Eu não sei se eu tô tranquilo, né, ô Brandão? Mas é isso aí. E a gente falou, e ele trouxe também as alternativas, né? Patrick de Paula, Alan, David Ricardo e Jefinho. Não tem o mesmo nível, mas são jogadores que podem fazer uma partida competitiva, por exemplo, contra o Carabobo. Principalmente contra o Carabobo. Pelo amor de e Deus. podem manter um certo equilíbrio contra o Bahia. Lógico que o Bahia tem uma equipe muito qualificada, principalmente no time principal, né? A equipe titular do técnico Rogério Ceni. O Ganhou do Botafogo Palmeiras, hein? pode competir nesse jogo, mas eu acho que essa galera entrando, o nível realmente não é o mesmo, mas não fica tão distante, por exemplo, na partida que é a principal nesse momento, nessa próxima sequência, que é a partida contra o Carabobo, já que o Botafogo precisa de um resultado positivo para seguir sonhando em classificação ou com a classificação para a fase de mata-mata da Libertadores. Agora, me preocupa muito, assim, as ausências. Tudo bem que o Savarino não tava jogando esse futebol todo. Eu levantei essa questão Matheus ontem. Martins. Discordaram de mim, mas eu tô contigo, assim. O Savarino vai fazer falta, mas não vai fazer tanta falta quanto o Matheus Martins, que vinha entrando mais. O problema são as E o substituições, Barbosa, né, Pelo irmão? amor de Deus, gente. Não. Patrick Matheus de Martins, Paula. Desculpa, o descartável, mas o Matheus Martins hoje, outro jogador pode fazer dele. Agora o Savarino não. O Savarino pode não estar no melhor momento dele, mas ele é melhor. O Barbosa também não tá vivendo um grande momento.
Apesar de, né, é difícil não viver um grande momento. Todo mundo tá passando por uma oscilação de início de temporada, já que é início de temporada pro Botafogo. Só que, vai ser o quê? O David Ricardo? O jogador dele? David Ricardo, pela noticiário do Brandão. Tomara que tenha cabeça, né? Então, enfim, é preocupante, cara. Eu tô preocupado. Agora, não pro jogo amanhã contra o Bahia, é preocupante porque é um jogo difícil fora de casa. Agora, o cara bobo também é fora de casa. Não preocupa, cara. O cara bobo é bobo. É um time bobo. Amanhã. É o time do Lango Lango, né? É um time bobo. Amanhã eu não gostei do cara bobo. Não gostou? Nem dele, nem do Tati, nem do Puerto Cabejo, esse Puerto Cabejo horroroso. E teve gente do Vasco dizendo por que não poupar pra jogar contra o Porto? Ah, peraí, meu irmão. Você pegou o ranço do Puerto Cabello, né? Não, o time é muito ruim. Eu fiz esse jogo, é muito ruim. É verdade. Deu calo na vista. Vamos fazer um break? Durcésio diz que reforços chegarão para o Super Mundial e comemora a presença do Botafogo. Da água para o vinho. Vamos ler aqui a notícia com a declaração do Durcésio. Ex-presidente do Botafogo, Durcésio Melo, compareceu ao evento do clube que expôs o troféu do Super Mundial de Clubes na comunidade Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. O dirigente celebrou a presença do Glorioso na competição após pegar o Fogão na Série B. É água pro vinho, né? Você pega um time que não tinha dinheiro na Série B, como eu peguei, e hoje está sendo protagonista, ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, indo disputar o Mundial de Clubes. É uma honra muito grande. Eu fico muito feliz que eu comecei tudo isso. É muita satisfação, disse Durcésio Melo para a Rádio Craque Neto. Durcésio disse que os reforços vão chegar para o Botafogo a tempo de disputarem o Mundial. Um deles, que já é certo, é o Wendel do Zenit, e que ele estará nos Estados Unidos para ver de perto o Glorioso tentando superar gigantes europeus. Aspas. Vão chegar reforços sim na janela do meio do ano, até para o Mundial a tempo. A chave é muito difícil, com PSG e Atlético de Madrid, mas vamos para dentro, vamos brigar. Eu estarei lá perto torcendo, vendo se a gente se classifica. São dois que se classificam, né? Quem sabe? Futebol é sempre o dia, né? Disse Durcésio para a Rádio Craque Neto. Craque Neto esse contratou aquele rapaz que foi baleado, né, por engano, confundido com um assaltante, né, para ser seu correspondente no Rio de Janeiro para eventos, né, esportivos aqui no Rio. Então, aí a primeira participação dele aqui no canal também, né. Um abraço aí para a Rádio Craque Neto e para todos os colaboradores para esse grande trabalho. Parabéns pela atitude de Craque Neto. Mas e aí, ele falou em reforços, no plural. Quem mais além do Wendel será? Será que é o Wesley mesmo? Tem mais alguém aí que está certo para vir e não apareceu na mídia ainda o nome? Vamos esperar. Tomara que sejam muitos jogadores. Botafogo para classificar nesse grupo aí vai precisar de muitos reforços. David Ricardo e Danilo Barbosa devem ser titulares no Botafogo contra o Bahia. Veja a provável escalação. Com diversos desfalques, o Botafogo deve ter David Ricardo e Danilo Barbosa como substitutos de Alexandre Barbosa, com uma lesão no pé, e Gregory, que está suspenso, né, diante do Bahia na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Informação do GE. Os titulares foram poupados contra o Capital, também estão de volta ao time, como John, Vitinho, Jair, Cuiabano, Marlon Freitas, etc. O técnico Renato Paiva tem ainda algumas dúvidas para o meio para frente, já que perdeu Savarino, Matheus Martins, lesionados. De acordo com o GE, Marçal e Santos Rodrigues seguem fora. Nathan Fernandes se recuperou e viaja com a delegação para Salvador. Assim, o Botafogo, a provável escalação contra o Bahia é John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Patrick de Paula ou Jefinho, Igor Jesus, Mastriani e Arthur. Aí é Mastriani ou Juan Cruz, né? Cara, acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É preocupante porque eu não vou julgar o Paiva se ele por acaso colocar o PK, porque a gente perdeu 3 pontas, cara. Santos Rodrigues, Matheus Martins e Savarino. Os 3 pontas esquerdos que a gente tem à disposição. Sobrou o Jefinho, que tá voltando agora. Não sei se tá pronto ainda para um jogo de carga física tão forte como o Bahia lá dentro. Então, se ele botar o PK de início, eu não vou julgar ele. Mas eu daria uma chance pro Jefinho, para manter aí os 4 atacantes. Mas dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar. Se a gente fizer um jogo como foi contra o Palmeiras, de contra-ataque, né? O Bahia vir pra cima, e a gente contra-atacar rápido, dá pra ir com o PK, porque foi ele que iniciou aquele jogo contra o Palmeiras. Então, dá pra ir. Agora vamos ver qual vai ser a escalação que o Paiva vai adotar. Ainda sobre o jogo de hoje e os desfalques,
Botafogo pode ter até 8 desfalques contra o Bahia. Veja opções para o setor ofensivo. Com as lesões de Savarino, Barbosa, Matheus Martins, o Botafogo pode ter até 8 desfalques contra o Bahia no próximo sábado. E estão também entregues ao departamento médico o Bastos, zagueiro, né, e o atacante Santi Rodrigues. A situação do defensor angolano é mais complexa e só deve voltar para o Super Mundial. Marçal e Nathan Fernandes já treinam com o grupo. Nathan Fernandes até viajou já para a Bahia, para enfrentar aí o Bahia na Fonte Nova. Quais são as opções ofensivas que o Paiva tem? As peças ofensivas à disposição do Paiva são Cauã Lindes, Arthur, Jefinho, Igor Jesus, Juan Cruz, Elier Manuel e Mastriani. Também tem Patrick de Paula, que faz ali um meio improvisado, e o Nathan Fernandes, que até a hora dessa notícia aqui não estava disponível ainda, mas acabou viajando com o time. Pode ser que o Paiva opte por levar também Rafael Lobato, e Arlen e Kaique, que são opções ofensivas do Botafogo, que estavam disputando ali a Copa Dallas Cup Sub-19 nos Estados Unidos. Aqui são as lesões, né? Vamos ver aqui as lesões de cada um. O Bastos, lesão no joelho esquerdo. Barbosa, lesão no pé esquerdo. Marçal, recondicionamento físico. Savarino, lesão muscular na coxa direita. Santi Rodrigues, pancada na panturrilha esquerda. Matheus Martins, lesão muscular na coxa esquerda. Tá aqui o Natan, mas o Natan já foi, né, colocado à disposição. Também era uma recuperação de lesão muscular. Tava igual o Barbosa, fazendo recondicionamento físico. Então, agora é ver qual é o xadrez 4D que o Paiva vai arrumar aí para arrumar esse setor ofensivo. A zaga é toda reserva, Jair e David Ricardo. A gente já sabe o que vai entrar em campo. Agora o ataque é uma incógnita. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Mais tarde tem o jogo e teremos live pós-jogo, com certeza, sempre temos. Assim que acaba o jogo, apitou o final do jogo, já saiba que vai estar já o reloginho contando aqui, a contagem regressiva do reloginho para iniciar a live. Então já pode vir correndo para cá para assistir com a gente. Aí uma live pós-jogo. Tá? Então antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos aqui em cima o Live Pix do canal. Mande aí perguntas e questionamentos e reclamações no Live Pix, que nas lives eles entrarão aqui ao vivo com a gente. A sua voz, gravando áudio, ou a mensagem de texto, ou um texto lido por uma IA. A voz do Neymar, a voz do Silvio Santos, William Bonner, Bob Esponja, etc. Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram e também o link do nosso canal Reserva, o Notícia do Fogão 2.0. Se esse canal aqui tomar mais 2 strikes, a gente perde ele. Então, mantenham contato com a gente por lá, pelo canal Reserva. Se inscreve, tá? Lá tem vídeos curtos, aqui são vídeos longos. Tá? Nós temos também 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Com R$3, com R$5, valores simbólicos, que ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas de conteúdo diariamente sobre Botafogo no YouTube Mundial, tá? E também temos ali em cima o nosso Pix do canal, tá? Eu queria até agradecer a algumas pessoas que fizeram Pix pra gente nos últimos meses, né? A gente não tem costume aí de olhar muito aqui a conta do Pix, que é muito pouquinho que vai entrando, né? Então a gente olha de tempos em tempos. Mas, pô, o pessoal deu uma moral legal. Vou aqui citar alguns nomes, né? Ó, o Alceu Bernardo Martinelli, o Ézio, o Carlos Alberto de Melo, o Fernando José Coutinho, o Adremiller Santos Lima, a Creuza Domingues, Gerson Viana de Oliveira, Adriano Marques Miranda, Risa Najib Abraão, Renato C. da Silva, né, o Nilberto de Santos, Kleber Augusto Prado, Lázaro Marques, Edinaldo Barbosa, Diego Cardoso Novaes, Fernando José Coutinho, Ari Alves Lima, Vanderlei Alves Peixoto, todos aí fizeram contribuições no nosso Pix, tá? Que é o rafoguense10@gmail.com, que também é o nosso e-mail para contato. Quiser aí fazer uma divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, virar patrocinador oficial aqui do canal, mande por lá uma mensagem que a gente troca uma ideia e firma uma parceria, assim como é parceiro do canal a Fresa Corretora de Seguros, tá sempre aí ajudando o canal, né? Você tem aqui embaixo o link para fazer a cotação do seu seguro residencial, automotivo, seguro celular e o seguro viagem, por exemplo. Quer ir ver o Mundial de Clubes
Lá nos States, você tem o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, que te dá cobertura global 24 horas por dia, 100% em português, né, para você ligar e aí ter um atendente te atendendo, e aí ter um funcionário da Fresa te atendendo e te dando aí todo o respaldo e pegando o pepino para você e resolvendo, deixando tudo resolvidinho no teu colo e você podendo curtir a viagem aí para ver o fogão no Mundial, sem nenhuma preocupação, além de torcer pro Botafogo, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Ó, próxima semana teremos novidades sobre um novo patrocinador. Quem for membro do canal vai ganhar descontos exclusivos em camisas de futebol, tá? Do Arsenal, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Botafogo, né? Seleção brasileira e etc. Pô, aquele famoso Pague 3, Leve 4, descontos de 10, 20, 30%, frete grátis, camisas de primeira qualidade, tá? Então, pô, com R$3, com R$5, tu vai virar membro do canal e vai ter descontos absurdos de 10, 20, 30%, camisa de graça. Então, ó, aqui embaixo, seja membro, tá bom? Pessoal, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.